Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. A Igreja é a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo. E se for possível, ela dá sua vida pela verdade de Jesus Cristo. Em nosso último vídeo, irmão, nosso último estudo dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vimos as últimas instruções do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Tessalônica a respeito do arrebatamento da igreja e também do homem de Satanás, o homem horrível do pecado. Esse homem é chamado pelo apóstolo Paulo e por nós também de o anticristo. É claro que ele terá um nome próprio, mas nós o intitulamos de anticristo. Ele será descendente da tribo de Judá, um judeu. Por isso que a nação de Israel também o aceitará como Messias. O Estado judeu fará um pacto com esse anticristo. E que ele, apesar de ser judeu, quando ele se revelar ao mundo inteiro como Messias, logo depois do arrebatamento da igreja, ele estará neste momento liderando uma das nações que compõem o bloco comum europeu, ou União Europeia. Porque a União Europeia, irmãos, tinha as fronteiras do antigo Império Romano, do tempo de João, lá do Apocalipse, quando ele fala deste anticristo. E nós damos o nome a ele de anticristo porque ele dirá que é o Messias e que Jesus Cristo era o falso Messias. Ele será contra tudo que for de Jesus Cristo, por isso o seu nome, Anticristo. Mas o nome dele próprio será outro. Anticristo não é um nome próprio. Anticristo é um título dado a todo aquele que for contra Jesus Cristo e seus ensinos. Ou seja, muitas pessoas no mundo se têm feitos anticristos a si próprios. Como? Hitler, por exemplo, pela morte de milhões de judeus, pelo que ele espalhou de ensinamentos de que a nação alemã era a nação pura, de pele clara, de olhos azuis, era uma nação pura. O resto das nações eram como se fosse nada. Então, estes ensinamentos provêm de Satanás. Então, Hitler foi um anticristo. Ele não é o anticristo que o apóstolo Paulo fala aqui na Bíblia e que João no Apocalipse fala dele, não. Esse é o próprio anticristo, o homem de Satanás mesmo, o oficial. Mas muitas imitações do anticristo têm aparecido aí no mundo no decorrer dos séculos. Todos os homens, líderes, ditadores que fizeram aberrações, coisas desumanas, coisas nojentas por aí pelo mundo, todos eles são chamados de anticristos, porque eles fazem tudo quanto é de maldade justamente contra Jesus Cristo. O interessante é que o próprio Hitler, ele dizia que era seguidor de Deus, da religião, né? A religião católica, e ele dizia que era seguidor de Jesus Cristo e que estava fazendo um trabalho para Deus. Veja só, veja só. O anticristo será diferente porque o anticristo, Hitler não disse que era o Messias de Deus. Mas ele disse que era o grande líder da nação alemã, que era a nação pura. Já o anticristo não. Ele dirá que é o Messias de Deus e que Jesus Cristo é um mentiroso. Era um falso Messias. Como logo após o arrebatamento ele conseguirá unir o mundo todo em torno de si, ele resolverá o problema de fronteiras. Haverá uma paz falsa no mundo inteiro. Não haverá guerras nesse período, né? Porque todo mundo, todas as nações aceitará ele como Messias, este grande líder mundial. Ele terá que ser um descendente da tribo de Judá, porque a nação de Israel, os judeus, aceitarão ele como Messias. E os judeus sabem que o Messias de Deus só pode vir da tribo de Judá. Então, ele será um judeu. Ele pode ter vivido na Europa, né? Mas ele é descendente de judeus da tribo de Judá. A nacionalidade dele pode ser europeia, mas a descendência dele vem dos judeus. Ou seja, os pais deles
Ou ele mesmo pode ter saído de Israel e ido morar na Europa. Os pais dele podem ter ido lá, ele ter nascido lá. Mas ele é descendente da tribo de Judá. Por isso Israel vai aceitá-lo como Messias. Todo mundo aceitará. E haverá a falsa paz. Depois de 3 anos e meio, haverá a decretação da guerra. Por quê? Porque depois de 3 anos e meio, logo após o arrebatamento da igreja, porque a vinda de Jesus, irmãos, agora, quando acontecer, será em 2 fases. Não será 2 vindas. Ele veio a primeira vez, morreu e nos salvou dos nossos pecados e nos salvou. Ele virá uma segunda vez, mas em 2 fases. Na primeira fase, ele vem até as nuvens do céu. De lá, o Espírito Santo pegará a igreja, levará até ele nas nuvens do céu. Certo? Jesus Cristo não vem até a terra, nenhum olho vai ver ele no mundo. Somente a igreja que vai ser arrebatada, os fiéis seguidores de Jesus Cristo é que verão ele na primeira fase da sua segunda vinda. Que poderá acontecer a qualquer momento a segunda vinda. Certo? Então essa primeira fase, Jesus Cristo pega a igreja nas nuvens do céu e leva até os céus, até o trono de Deus para apresentar ao Pai. Depois que Jesus Cristo fizer isso, ele não vem até a terra. Ele pega a igreja nas nuvens do céu, o Espírito Santo sai da terra, levando a igreja até Jesus Cristo. Jesus Cristo pega a igreja e vai até o trono de Deus. Ele não vem até a terra. Mas já começa a sua segunda vinda aí. Essa é a primeira fase. Ele vai para lá, aí acontece lá as bordas do Cordeiro. É um período de 7 anos. Enquanto isso aqui na terra, depois que a igreja sair, é que esse anticristo, este judeu, se revelará como Messias do mundo. Resolverá os problemas do mundo inteiro, né? As guerras. Então o mundo o aceitará como Messias. O Estado de Israel, a nação de Israel também o aceitará. Enquanto isso, a igreja está com Jesus Cristo no céu, nas bordas do Cordeiro, festejando a salvação do povo. Quando isso acontece, chama-se de casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, a união junto diante de Deus, certo? Enquanto isso, na terra, depois de 3 anos e meio, o anticristo enganando o mundo inteiro como o Messias verdadeiro e Jesus Cristo era o falso, depois de 3 anos e meio, o anticristo ele se sentará no trono, lá em Jerusalém, no templo de Deus que será construído ainda. Vai ser construído lá em Jerusalém um templo para adoração a Deus dos judeus da nação de Israel. Então ele se sentará no trono que vai existir dentro deste templo e se declarará Deus. Ele já não vai ser mais o Messias. Ele vai decretar que toda a nação de Israel, os judeus, o adorem como Deus e não como Messias. Israel rejeitará, porque Israel vai aceitar ele como Messias, mas não como Deus. Israel rejeitará e romperá o pacto com o anticristo. O anticristo sairá humilhado lá do Estado de Israel, reunirá na ONU as nações do mundo inteiro e declarará guerra contra Israel. Depois de 3 anos e meio, haverá a grande guerra. Certo? Então lá no Armagedon estarão reunidas todas as nações da terra contra o minúsculo Estado de Israel, o povo de Israel. Então depois que eles tiverem já entrado, conquistado todas as cidades ali, o massacre do povo judeu vai ser tão grande, vai ser enorme como nunca houve antes em toda a história da nação de Israel e dos judeus. Então quando ele já estiver dentro de Jerusalém e o povo estiver encurralado no Monte das Oliveiras, o povo clamarão a Deus. O povo judeu, o povo de Israel clamarão a Deus por estar para ser aniquilado pelo anticristo e os exércitos do mundo. Eles clamarão a Deus por socorro e pedirão a Deus o socorro. A igreja que está com Jesus Cristo nas bordas do Cordeiro no céu, Jesus Cristo descerá, Deus enviará Jesus Cristo, ele descerá com a sua igreja, com poder e grande glória, montado no cavalo branco, com todo o poder e os santos anjos com ele. Ele irá até o Monte das Oliveiras e salvará Israel. Depois de 7 anos, esta é a segunda fase da segunda volta. Na primeira fase, Jesus Cristo veio até as nuvens e levou a igreja para o céu. Na segunda fase, que completa a segunda vinda, ele virá, todo mundo verá ele. Todos os olhos da terra, os circuitos de televisão, via satélite, virão Jesus Cristo sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, para salvar a nação de Israel, destruir este anticristo. Certo? Por isso que no nosso último estudo o apóstolo Paulo disse assim: ninguém engane vocês, irmãos de Tessalônica, falando do que não sabem.
Porque antes que Jesus Cristo apareça nas nuvens, acontecerá fatos principais, como, por exemplo, o abandono da fé, que está acontecendo hoje, viu? Chegará tempo que todos terão a religião, aceitarão as perseguições e aceitarão a religião e todo mundo, o mundo inteiro será cristão, como acontece hoje na Europa, na América. Apenas há um grande foco de muçulmanos, mas também todos já escutaram, eles sabem que há um Jesus Cristo, é o verdadeiro Messias. Para eles não, para eles é Maomé, mas para nós, eles sabem que existe Jesus Cristo que salvou e que morreu na cruz do Calvário. Todos os muçulmanos sabem disso. Então, haverá um momento, Paulo diz, em que a fé esfriará. Por quê? Porque não haverá mais perseguição como era no tempo de Paulo, que ele está escrevendo nessa carta. Perseguiam por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. O povo, a igreja era perseguida. Paulo diz que chegará tempo em que não será mais ninguém, mas será perseguido, não. Acabará, ninguém será perseguido por causa do Evangelho. E usando suas próprias religiões como desculpa, muita gente deixará de seguir e obedecer o Evangelho genuíno e verdadeiro, porque pensarão que sua religião e o Evangelho que passaram para ele é o verdadeiro. E também vai aparecer no mundo o homem do pecado, filho da perdição, o líder político e militar que resolverá somente na aparência os problemas do mundo inteiro, unirá o mundo em torno de si e todos receberão como Messias, mas na verdade ele é o anticristo. Esse homem age segundo o conselho de Satanás. Ele não vai querer conversar com nada daquilo que se refere a Jesus Cristo e que tem objeto de culto e adoração a Jesus Cristo, porque ele dirá que Jesus Cristo é o falso Messias e ele é que é o Messias verdadeiro enviado por Deus. Ele será tão arrogante, tudo isso depois do arrebatamento da igreja, né? A saída do Espírito Santo para levar a igreja fará com que ele apareça e se diga que é o Messias. Agora ele não pode fazer isso, ele é impedido. Mesmo que ele exista hoje, esse homem seja político, líder mundial, ele seja líder de uma das nações lá na Europa, mesmo assim, ele não pode se revelar, porque o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é muito grande aqui na Terra, por causa da igreja que ainda está aqui. Mas quando a igreja for tirada, essa presença forte do Espírito Santo irá com a igreja. Então ele se revelará como o Messias, o Salvador, e que Jesus Cristo era o falso. Então, irmãos, o que é que acontecerá? O filho da perdição, o líder mundial, militar e político, ele resolverá somente na aparência os problemas do mundo. Todos o receberão como Messias. Esse homem age segundo a estratégia de Satanás. Ele não vai querer conversar com nada daquilo que se refere a Jesus, que tentará apagar o nome de Jesus Cristo de toda forma. Depois de 3 anos e meio, o que é que vai acontecer? Ele se sentará dentro do templo de Deus lá em Jerusalém, querendo parecer e ser Deus a pulso. Vocês, irmãos, disse Paulo, não lembra quando eu ainda estava aí com vocês na cidade de Tessalônica e falei disso e disse a vocês que só tem um ser neste momento que impede esse anticristo de se revelar ao mundo inteiro? Este ser é o Espírito Santo de Deus. Sua presença aqui na terra faz com que o anticristo não se revele, fique escondido. Mas ele pode já estar por aí fazendo algumas coisas demoníacas. Na verdade, irmãos, disse Paulo, na verdade, nós vemos muitas coisas contrárias a Deus acontecendo no mundo neste momento. Muita coisa nojenta. Já é o espírito desse anticristo se revelando, usando muitos homens. Mas o Espírito Santo não deixa que ele apareça. O verdadeiro Espírito Santo, o oficial, ele não pode aparecer. Muita gente já tem se revelado anticristo, mas o oficial não, só quando a presença do Espírito Santo sair da terra. E depois do arrebatamento da igreja, então o Espírito Santo levará a igreja até Jesus Cristo nas nuvens do céu. Sem a presença forte do Espírito Santo aqui na terra, abrirá caminho para o anticristo aparecer no mundo e se tornar o líder mundial. Mas o Senhor Jesus Cristo, depois dos 7 anos de tribulação, quando descer dos céus com poder e grande glória com seus anjos, montado no cavalo branco, ele salvará a nação de Israel da aniquilação total produzida pelo anticristo e os exércitos das nações. Apenas com o sopro da sua boca, ele destruirá esse famigerado anticristo, quando Jesus Cristo na sua glória reinar na terra. Mas, irmãos, esse anticristo, que é um homem de grande poder político, será totalmente dominado por Satanás, com muitos truques, sinais, maravilhas, parecendo ser até poder de Deus, e muita mentira. E muita mentira, ele enganará o mundo inteiro. Ele não só dirá que é o Messias, não. Ele fará sinais. Ele fará coisa que os homens ficarão de boca aberta e dirão, isso só pode ser de Deus. Será, disse Paulo ainda, será tanto engano de injustiça
desse homem, irmãos, que todos aqueles que não querem receber hoje o amor de Deus para se salvar e aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida, seguiram ele na hora, até a morte eles seguiram esse anticristo. Serão enganados porque não quiseram a verdade vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles imaginarão que o líder mundial chamado, terá o nome dele, mas que nós chamamos de anticristo, seja o Messias verdadeiro de Deus, e Jesus Cristo seja um falso Messias. Com isso eles se perderão completamente as pessoas. E eternamente por si próprios. Os homens se perderão mesmo. Irmãos, disse Paulo ainda, o líder mundial aparecerá logo após o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando Jesus Cristo levar a sua igreja aqui da terra até os céus, então esse anticristo será tão intelectual, será tão dinâmico, tão esperto, será tão comovente, será tão eficaz com sinais. Tudo isso seguindo a estratégia de Satanás. E com todo engano de injustiça, todos os homens serão presas fáceis para esse grande enganador. E já que todos aqueles que ficaram aqui na terra não seguiram o Senhor Jesus Cristo, ou seja, não seguem hoje, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo hoje e não acreditam no amor de Deus através de Jesus Cristo para se salvarem da condenação do inferno, Deus então permitirá que Satanás arme esses sinais. Será colocado em prática por Satanás e pelo anticristo a operação chamada Operação do Erro, para que toda a humanidade acredite na mentira desse homem líder mundial, de que ele é o Messias de Deus e que Jesus Cristo era o falso Messias, para que assim todas as pessoas que não acreditam hoje na verdade do evangelho pregado, mas antes ainda a zombam, e tiveram prazer na iniquidade e não quiseram seguir o evangelho, às vezes até acreditam, mas gostam tanto de suas coisas, de seus prazeres, de suas vontades, que não seguem o evangelho. Todos esses, com seus próprios desejos, serão julgados e irão atrás do anticristo. Mas devemos, Paulo continua encerrando, mas devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor aí na cidade de Tessalônica, por vocês terem acreditado desde o começo na chamada do Espírito Santo, e dessa forma Deus vos elegeu para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Deus vos elegeu para a salvação. Não é que Deus elegeu somente aqueles irmãos, não, viu, irmãos? Como alguns pregam, não. Deus deu a salvação a todos os homens. Eles é que se elegeram. As pessoas que aceitam Jesus Cristo como Salvador das suas vidas estão automaticamente se elegendo. Não é Deus que está escolhendo quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, não. Deus não faz isso porque Ele é amor. Ele não faz acepção de pessoa. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele deu Jesus Cristo a nós, os homens, para que nós aceitássemos Ele. Deu a toda a humanidade. Todos têm a liberdade de aceitar Jesus Cristo. Mas aqueles que aceitarem Jesus Cristo serão os eleitos. Por quê? Porque eles aceitaram Jesus Cristo. Eles mesmos se elegeram. A decisão é do homem, não de Deus. Deus abriu o caminho. A decisão de seguir o caminho ou não é do homem. Não foi decisão do homem, está entendendo? Mandar Jesus Cristo. Abrir o caminho da salvação através de Jesus Cristo. Não foi decisão do homem, não. Foi decisão de Deus. Agora, a decisão de aceitar esse caminho que Deus mandou, aí é do homem. Então, aqueles que aceitarem esse caminho, aceitarem Jesus Cristo, estão se elegendo eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Todo aquele que decidir aceitar Jesus Cristo como Salvador, está dando a ele mesmo o título de escolhidos de Deus. Porque Deus deu a todos, mas somente eles quiseram aceitar Jesus Cristo. E os que não aceitaram? Eles estão se condenando, estão mandando ele mesmo para o inferno. A decisão é do homem. Não existe favorecido. Deus não tem favorecidos. Certo? Deus tem aqueles que atendem ao seu chamado. Salvação para todos os homens. Aquele que atender ao chamado de Deus, esses são os preferidos de Deus. São os eleitos de Deus, porque eles aceitaram. E os que não aceitaram? Não podem ser eleitos de Deus. Porque eles não quiseram aceitar. Não foi Deus que obrigou eles a não aceitar, não. A decisão é do homem. O homem é que se condena. E o homem é que decide aceitar a salvação. É decisão do homem. Então, Deus não faz acepção de pessoa porque Ele é muito amor. Deus é muito amor. Dá sempre a opção para todo mundo. Deus não quer que ninguém se perca. Agora, tem algumas pessoas que vão se perder porque querem. Mas o desejo de Deus é que toda a humanidade fosse salva. E não que ele tivesse um grupinho que fosse salvar.
Isso não é ensino de Deus, nunca veio de Deus. Certo? Então, os eleitos são aqueles que aceitaram. E os que não aceitaram decidiram não ser eleitos. Porque se eles aceitassem, eles também seriam eleitos. Foi a decisão deles e não de Deus. A decisão de Deus foi abrir o caminho. Então, irmãos, por isso que Paulo diz, vocês foram eleitos porque vocês aceitaram Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo diz, conservem as doutrinas, ensinos e tradições e costumes do Senhor Jesus Cristo que foram ensinadas a vocês por nós, seja por palavra, quando ainda estávamos com vocês aí na cidade de Tessalônica, principalmente a primeira carta que mandamos. Mantenham firme tudo que ensinamos. O próprio Senhor Jesus Cristo, Deus e nosso Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e conforte em toda a boa obra. Então, irmãos, ele terminou o último estudo que nós vemos. Agora vamos continuar e também encerrar esta segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo continua dizendo, finalmente, irmãos, encerrando essa segunda carta que o apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo estamos escrevendo, e que estamos escrevendo aqui da cidade de Coríntios, estamos enviando para vocês aí na cidade de Tessalônica, pedimos atenção, pois queremos pedir duas coisas importantes para encerrar tudo isso. A primeira é que vocês orem por nós para que a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, tenha liberdade para que todas as pessoas escutem e que assim essa mesma palavra seja glorificada entre as pessoas da mesma forma que ela é glorificada no meio de vocês, para que através disso, ou seja, das vossas queridas orações por nós, sejamos livres de homens desonestos, maus, porque a fé, irmãos, não é bem recebida e nem aceita por todos os homens no mundo, não. Muita gente rejeita e zomba da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, zomba dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas não se preocupem, porque fiel é o Senhor que vos confortará e vos livrará do maligno. Sim, isso mesmo, todos vocês que aceitaram a fé ficarão livres do maligno naquele glorioso dia que acontecerá. Confio em Deus, irmãos, que vocês não só vão escutar as nossas palavras, mas irão praticar também e fazer tudo aquilo que pedimos nestas cartas. E é por causa disso que pedimos que o Senhor direcione os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Paulo diz, a segunda coisa que queremos pedir, irmãos, é muito melindrosa, mas muito necessária neste momento. Nós mandamos, irmãos, que vocês se separem de todo irmão que anda desordenadamente. Ele não quer trabalhar, só quer fazer o que quer e ainda quer viver malandramente na custa dos outros irmãos, não seguindo o exemplo que nós, os pastores, demos a vocês quando estávamos aí na cidade de Tessalônica. Ou seja, nós não comemos o pão de graça de seu ninguém e nem de qualquer um da igreja. Mas muito pelo contrário, nós os pastores trabalhamos de dia e noite com muito cansaço para que vocês não tivessem que pagar nossas despesas. Não porque nós não tivéssemos autoridade para fazer isso. Nós poderíamos fazer isso. Mas nós, irmãos, não usamos desse direito que tínhamos de não trabalhar. Nós não usamos esse direito. Por quê? Exatamente para sermos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo com exemplos. Jesus Cristo sempre ensinou dando exemplo. Nós também seguimos a mesma pisada dele, para darmos exemplos, para que vocês sigam nossos ensinamentos. O mesmo ensinamento que falamos quando ainda estávamos com vocês aí na cidade de Tessalônica, que dissemos a todos vocês que todo irmão que não quiser trabalhar também não coma. Como nós poderíamos dizer isso se nós não trabalhássemos? Vivêssemos recebendo salário da igreja? Nós não tínhamos exemplo para dar. Mas nós não. Nós tiramos esse direito de não trabalhar, certo? Tiramos esse direito e passamos a trabalhar normalmente como todo mundo trabalha. Ganhamos nosso dinheiro e vocês não pagaram nossas despesas. Nós mesmos nos sustentamos. Certo? Para podermos dizer, todo irmão que não quiser trabalhar também não coma, pois alguns no meio de vocês, irmãos, andam desordenadamente não querendo trabalhar e gastando tempo com bobagens, com pretexto dizendo que é a obra de Deus, está fazendo a obra de Deus. Mandamos que estes trabalhem sim e com muito sossego comam o próprio pão, como nós os líderes também fazemos. Nós trabalhamos. E finalmente, irmãos, não cansem de fazer o bem. Mas se alguém entre vós não obedecer esses ensinamentos que mandamos nessa carta, seja identificado ele e não se misturem com ele, para que assim ele se arrependa desse erro e passe a obedecer o Espírito Santo e o Evangelho de Jesus Cristo.
Mas em nenhum momento eles são inimigos não, viu, irmãos? Apenas não se misture com ele, para que ele, na sua consciência, pare com isso. Não cometa. E você, junto com eles, não cometa o mesmo erro de desobediência deles. E assim que eles se arrependerem e obedecerem, vocês devem dar todo o apoio a eles. Mas no amor, sempre é válido ensiná-los como irmãos. Ora, o mesmo Senhor de paz conceda a vocês muita paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. A saudação da minha própria mão, de mim, apóstolo Paulo, que é o sinal em todas as minhas cartas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Encerrando assim o apóstolo Paulo a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Muita revelação, muita coisa boa, muito ensino, irmãos. Bom, chegamos ao final da segunda carta aos Tessalonicenses e vamos agora para a primeira carta aos Coríntios. E já que chegamos no final da segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos que moravam na cidade de Tessalônica e regiões vizinhas, vamos ao que nos espera pela frente. Um pequeno resumo de tudo aquilo que nos espera pela frente. Porque tanto a primeira carta como a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu na cidade de Coríntios, na sua segunda viagem missionária. Agora estamos na terceira viagem missionária, irmãos. E nesta viagem, Paulo passou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. Entre os anos de 53 a 56 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ou aos irmãos que moravam na cidade de Coríntios. E talvez no ano 55 depois de Cristo ele seguiu para Macedônia, onde escreveu a segunda carta aos Coríntios, ou aos irmãos da cidade de Coríntios. Talvez no ano 56 depois de Cristo. E assim, percorrendo em seguida diversos lugares da Grécia e Arcaia, permaneceu Paulo ali perto de 3 meses, mais ou menos na cidade de Coríntio, sendo hospedado na casa de Gaio, e ali teve a oportunidade de escrever a sua carta aos Romanos, possivelmente no começo do ano 57 depois de Cristo. Amanhã vamos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Neste resumo nós vimos que vamos ver primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios e depois a carta aos Romanos. Logo após retornaremos para Atos dos Apóstolos, que é onde vai dar o desfecho final da vida do apóstolo Paulo ali em Roma, onde ele será sacrificado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor sempre nos conforte e nos ajude, irmãos. Pegue esses ensinamentos, coloque em nossos corações e vivamos o Evangelho. Não vivamos religião, não vivamos denominações, não vivamos líderes, não vivamos aqueles que se dizem apóstolos. Não, vivamos o Evangelho na prática do dia a dia e lendo e estudando ele. Podemos pertencer a uma denominação evangélica, mas não podemos viver a denominação. Nós temos que viver o Evangelho. O Evangelho. A denominação foi só o meio pelo qual você conheceu o Evangelho. Você tem que viver Jesus Cristo, viver o Evangelho, mesmo pertencendo a uma denominação. Certo? A denominação não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é você, é eu, que juntos, estudando o Evangelho, os ensinos, nos tornamos igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a denominação não é não. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.